É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que enfrenta nessa quarta-feira o Melgar pela Sul-Americana. Agora não para, né, pessoal? Tem o Melgar pela Sul-Americana. Já tem o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Não sei se é sábado ou domingo, não olhei ainda. Essa vitória em cima do Santos foi muito importante, porque o segundo jogo é na casa do Corinthians, né? Se o Vasco não tivesse vencido, já ficaria com uma posição bem complicada, né? Mas ainda bem que venceu. Bora lá para mais um vídeo aqui do ESPN. Quer fazer quase que uma embaixadinha, levantar a bola na área, vira uma outra chance pro Vasco, inverter a jogada de um lado pro outro, e aí o Nuno empata o jogo. Depois desse empate, eu queria depois, Edu, que você cortasse pra mim, que eu quero falar de um lance, você a bola pra fazer o segundo gol. Essa é a jogada. Tá. Quero falar essa jogada. Não, peraí, vem cá. Calma que você já vai levantar. Porque é o seguinte, se o bom tempo rola pro meio, o Tiquinho faz o segundo gol. Calma, ele tá livre lá. Corta pra cá, ele tá louco. Calma, Prato. Prato se levantou, ele tá louco. Depois desse lance agora? Aí só vai dar Vasco. Aí o Vasco vai cruzar pra cá, cruza lá. Calma, deixa eu fazer o gol. Deixa a defesa do Brasil. Vem cá comigo, Você vem cá. mandou um alerta pro Carilli, olha, cuidado com o cruzamento do Piton pro Verratti. O Vasco basicamente é isso. Ó, esse foi o gol do Verratti. O Santos sofreu um gol desse daí, um time profissional, Edu. Calma. Ficou 3 semanas treinando. Calma, peraí. O que é isso? Calma, pelo amor de Deus. Ele tá indignado. Vem aqui, o que você quer fazer, Aquele cara? lance ali, Vai, então o vai, Bom Tempo, vai que é um lá. bom jogador, Tá. e tava bem de novo no jogo. Por que você tá tenso? Ele vai cansando. Não, porque é o seguinte, o Santos perdeu um jogo, ele tomou uma virada do Vasco. Ele sabe por que tomou a virada, sabia como o Vasco poderia fazer e não marcou. Já viu isso? E como é que foi? É uma loucura. Não. Quando o Guilherme Esse é o bate, quadro Léo Prato Jardim ensina. espalmou, Teve o Romário ensina, agora é Prato. Cuidado aí, fica Quando isso. encosta lá. O Bom Tempo entrou livre para fazer o Então gol. vai lá, ali o gol. O Maurício Você tá entrando Lemos se livre. joga na bola e salva o gol. É o que ele poderia fazer. Mas o Bom Tempo bate de chapa pro Maurício Lemos, que se joga. Rola aqui, só faz isso aqui, Olha ó. lá, olha pros caras aqui, e faz. olha aqui, Tiquinho, faz o gol, Tiquinho. Nem me viu. Não, olha aqui. Mas vamos de novo, quer ver? Não, rebateu. Léo Jardim. Alguém amarra ele na cadeira aí, por favor. Então, Bom Tempo. Nem me viu, Tiquinho. Aqui, o Tiquinho tá ali, ele faz o gol. Eu não entendi o que ele falou. Calma, senta um pouco, calma. Prato, posso fazer Ele uma tá pergunta pra você? visivelmente Uma coisa que meu pai... Enlouqueceu. Como você tá assistindo um jogo, você chuta junto com o jogador? Não. Cabeceia, você pula assim, o cara, gol, você grita gol antes. Não pode beber No aqui. máximo comenta Porque assim, o vamos Prates, fazer assim. o Prates, ele é treinador, né? Da Copa Sesc, Fala ele foi você, Nath, que ele tá treinador e visivelmente tudo mais, avançado. não Não sei tô o quê. brincando, mostra o lance Ele ali. tem as reações, ele faz igual, ele Gente, quer... olha aqui. Entendeu? Espera um pouquinho. Calma, ele voltou. Espera um pouquinho. Olha Ele não aqui, sossega, o goleiro cara. rebateu. Ali, o Léo Jardim tá batido na jogada. Tá, e aí? Foi a chance do Santos Quem tava de sozinho? novo ficar à Ali é frente. o gol, tava ali é o gol. sozinho? Tá o Tiquinho livre aqui. O Lemos vai se jogar. O Lemos salvou o gol. Salvou mas o é gol. o que ele poderia fazer. O Bom Tempo, a única chance dele perder o gol era chutar em cima do Lemos, como ele chutou. O Tiquinho tá lá. Tiquinho nem me viu. Aqui, gol. E era gol. Gol, mas E ele só tá livre. saíram pra Não tem abraçar. ninguém. Não tem... Ô, Edu, não tinha ninguém. Calma, o Léo você tá Jardim tá visivelmente aqui. indignado. O zagueiro, não. Ele Indignado vai ter não, essa porque- revolta em outros jogos da rodada ou só nesse? Não, é que esse lance apareceu ali. Posso te falar uma coisa? Eu bati o joelho. Quem que tinha que ter... Eu bati o joelho. Vem cá, olha pra mim. Olha Vai ali. ter que ter departamento Quem que tinha médico que ter aqui. dado o xelepe? Bom Tempo aqui, ó. Bom Agora, Tempo. olha ali. Pra aquela lá. É um bom Por nome, favor, Bom Tempo, Marcelo, hein? vem cá. Mas tá encosta. bem bom engessado, jogador. ó. Lu, vai na marca do pênalti. Não, mas peraí, ó. Fecha nele que ele vai mandar um recado pro Bom Tempo. Mas tá Vai. meio engessado esse Fecha momento. ele, manda um recado Gabriel pro Bom Bom Tempo é um Tempo. bom jogador. aprendeu a amar. Melhorou muito o meio-campo Naldinho do do Santos. Brasil. Mas a chance ontem não era para ser desperdiçada, que estava fácil para fazer o gol. Não é que estou exigindo aqui que o Bom Tempo fizesse uma jogada espetacular, pensasse. Não. Tiquinho tá aqui, Tiquinho tá aqui. O Bom Tempo. Tiquinho nem me viu. Aqui, gol! Era gol 2-1. 2-1 é outro jogo. Tá nervoso. 2-1 era outro jogo. Então senta, visivelmente abalado. Aceita fecha. que dói Visivelmente menos. abalado, não. O Vasco depois mereceu Não, ganhar. não é isso, Eu cara. vou deixar você tá até o abalado. Pedro, por favor, porque o Prato Agora, foi com Deus. não, mas ainda antes de Prates chamar o foi de Pedro, arraso. Mas eu falei o que a no ombro ali do impressão que eu lance? tenho, Pedro, Eu tava preocupado com o time do Santos. ele... Agora eu tô preocupado com o time do FX. Não, ele tá visivelmente abalado. Você Vasco que é mereceu ganhar. médico... Grande virada do Vasco, hein? Não, isso aí não. Isso aí não. Aliás, tá comprovado agora quem que é o time da virada e o time do amor nesse país, né? de Tá tudo que eu comprovado. ouvi- O jogo de ontem já provou. De Já tudo que eu provou. ouvi Ontem ontem... Calma, de Quem tudo ganhou que de eu ouvi- virada? De tudo que eu ouvi entre Vasco ontem e da Gama. hoje, Vamos respeitar o eu Pedro. cheguei a uma conclusão. O Vasco é um time de Série D. Não, Deixa eu falar. eu não falei isso? Ele não Deixa tá eu tipo falar. rifando. Deixa não tá ele tipo falar. rifando. Eu falei que o Vasco Eu é vou time falar, de Série B, agora eu vou falar. jamais. De tudo que eu ouvi, Tá visivelmente li, abalado. sabe?
deu pra perceber de sensações. Esse show quase pirotécnico. Não, pirotécnico não, é o lance que apareceu. Eu vou falar, um segundinho, por favor. Cuidado, não passar água aí, hein? De tudo que eu vi, ontem o Santos sofreu o seu golpe mais duro na história recente. De tudo que eu vi ontem, o Santos perdeu para um time de Série D. O mais duro foi 6 de Fala dezembro. pra então, porque parece que... Mas agora dá uma rebobinada na fita, como diriam os antigos, dá uma rebobinada na fita. O Santos que não aproveitou o período melhor em campo... E com o treinador falando Vasco vaiado, o emocional foi lá embaixo. Deixa ele falar. Cuidado que isso Esse time do outro lado. Esse time do outro lado que começa muito mal, perdido, que a estratégia inicial não funciona. O time não sabia como sair. E aí tem um jogo. Aí esse time, como é que você falou? O que aconteceu com os laterais do Santos ali? O que aconteceu no segundo tempo? O que eles resolveram fazer? O que eles resolveram fazer? Os do Vasco foram lá no fundo jogar. Não, aí daqui jogou também. Subiu o Pitó pela esquerda, subiu o Paulo Henrique pela direita. O Escobar não saia mais e o Chemão com muita dificuldade para marcar o lado direito. Esses rapazes, eles têm uma certa qualidade. Muita qualidade. Não, mas é porque do jeito que se falou, a gente vai já ouvir daqui a pouco. Eu peguei um lance. Parece Aí ele cruza, aí tem um rapaz que tem muita qualidade no jogo aéreo também. E aí? Sim. O Verrete. Então. Sim. Mas do jeito que se fala, parece que era o time da terceira série. Não. O Verrete exime o cabeceador. Jogador que então também teve mérito do outro lado. Espera um pouquinho. Exime o cabeceador. Aí você é cabeceador, eu vou te marcar. Olha a minha marcação como é que é. Não pode aparecer, não transparente. Meu Deus do céu. Você exime o cabeceador. Que cara louco, eu sou o marcador do Pedro Entra em campo e joga com ele aí, velho. Olha a distância que eu tô dele. Como que eu vou chegar em você? Eu sou seu marcador. Eu sou aqui, vai. Você cabeceia toda a vida, muito. Vai, eu tô com você. Você é cabeceador, você é o Verrete. Eu sou o Verrete. Você é o Verrete. Ó, eu tô te marcando. Eu vou dar um não chilete. chega, hein, Verrete? Não chega. Eu vou chegar como nele? Aqui. Olha a distância que eu tô dele. Aqui, ó. Como que eu vou chegar nele? Ele de boa noite vai fazer um gol em mim? Ele vai fazer de boa noite aí. E aí? É isso que ele tá falando. Tem razão, um pouco de Eu razão. tô em outro lado do papo. O Prato tá Calma, você tá desesperado, tá abalado, visivelmente Você abalado. deu espaço. Totalmente Inclusive, os lances que a gente estava assistindo ali agora, parece que o time do Santos não quer pressionar, né? Tá marcando Isso. gol, como você falou. Aí você tá vendo o jogo deu que eu vi. espaço. Eu vi esse aí. Você deu espaço. Mas você deu espaço, o outro time ele precisa ter um mínimo de qualidade para fazer o resultado. E a maneira que se fala é que você perdeu para um time de Série B. Parece que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco mereceu ganhar o jogo. Em nenhum momento foi que o Vasco não mereceu ganhar. O que eu falei é que o Santos facilitou o trabalho do Vasco. O Santos facilitou o trabalho do Vasco. Você faz muito bem uma coisa. Você começou a contar a história do jogo? Não. Pelo um chilepe. O Vasco faz muito bem uma jogada que é difícil de ser marcada. Agora, se é difícil, tem que dificultar ainda mais. Eu não posso facilitar pra você. Então teve um mínimo mérito do outro time. Não, teve muito mérito do outro susto, time. pô. Teve muito Achei mérito que isso era um agora. escândalo. O Santos ajudou esse mérito ainda a ficar ampliado. Não, mas o Vasco pela foi maneira bem. que o Vasco... Aliás, antes da gente chamar uma sonora aqui. que vai dar uma tranquilizada, Bubu, eu mostrou ia no segundo chamar... tempo que eu falei, pareceu tudo bem, uma coisa, mas uma micagem, não é Não, micagem. ajuda é ele coisa aí, séria. Edu, com ponto. Sabe o que eu ia falar? Pode deixar a câmera neles. Eu Antes- queria primeiro fazer uma pergunta. Eu tô tentando ver se a camisa do meu time tá atrás deles ali. Dá pra mostrar a câmera no Pedro Ivo e no Prado? Tem algumas camisas de times ali atrás. É o nosso Isso. cenário. Tem mesmo. Eu tô procurando se meu time tá ali. Deixa eu ver, tá? Ele tá na frente, ele parece Flamengo. Caramba. Estilizado meu Laranja. Flamengo, Vamos meu colocar aqui. Corinthians, meu Palmeiras, meu Nós estamos com uma Inter. certa dificuldade em relação ao Meu ponto Bahia aqui, ó. ali. Eu tô Vasco, tentando você achar a fez camisa do vai. meu time Tá, ali. é o seguinte, ó, põe aí, vai. Se tira as coisas, cara, parece criança. Tá Pô, bacana esse completamente- cenário, hein? Eu gostei desse Ó, cenário, hein? presta atenção no que eu vou Eu falar. acho que tem um Passa a pedacinho bola da no camisa do meu time. Prestem bem falei atenção. sério, viu? Já eu vou jogar pra vocês. Vai jogar. Vocês comentarem uma sonora que foi mereceu ganhar o polêmica. Foi só polêmica. Mas antes, Pedro Ivo Almeida. Muita gente que é da colina, do gigante da colina. Nuno Bey também, de novo. Tem um cara, Minha filha. Fernando Campos, o Donan, ele falou o Pessoa seguinte, controlada, hein? que o Verrete é o maior cabeceador do Brasil, quiçá na primeira prateleira do mundo de schlepp. Como é que é? Schlepp. De boa noite. De boa noite. Queixo no ombro. Queixo no ombro, queixo no peito. Você acredita que o Verrete é esse cabeceador que desperta amor, delírio, momentos de mágica, Loucura e mágica. loucura e mágica O Donan em ficou Donan? assim ontem. É pra tudo isso? No cenário sul-americano, absolutamente. No cenário sul-americano, absolutamente. E corrigindo, Opa! porque o Donan ontem sofreu com essas comparações devidas, ele levantou o debate. Entendi. bom. Jornalisticamente. Dona, queremos você um dia aqui. Levanta a bola, ele É que levantou o no debate. F90 ele já falou que era. Já falou que era. É que ele levantou o debate. Qual foi? Eu acho que a gente tem que levar em conta, quando você quer falar que o cara é primeira, ele pode estar no debate, tem que pegar 5 ou 6 ex-principais do mundo. Pega um da América do Sul, sabe? Um ali das Américas, se quiser, 2 da Europa, Sim. um da Ásia. Gil e Zé Ivaldo marcando a Aí distância. você...
Mas você é chato, cara. Você não esquece do Supera negócio. a primeira rodada. Prato. Tira ele do quadro. Segunda É rodada importante que já, você semana pontua, que porque vem, lá talvez o final Gil e de o semana. Evaldo de lá não vão deixar o cabeceador de lá. Namoradinho do Brasil. Eu acho que você tem que ponderar. Ponderar Continua, onde se Pedro. atua, onde se joga. vou Porque eu fazendo chover na pelada aqui do bairro, não quer dizer que eu sou o melhor jogador do que o cara que tá Olha ali lá, na olha área lá pra fazendo câmera. chover. Continua sua dissertação. Eu acho Você não pode importante. falar mais. Só que tem debate. Até porque o Vasco vive dessa cabeçada há um bom tempo. Sim. Embora o Pratos não entenda que tem um time jogando do outro lado, que ontem falei o Vasco, porque o jogo passou pelo Santos ontem. Do começo ao fim. nossa. Não falei isso. O Pratos e a turma que falou aí pra cara, que absurdo, inadmissível, como é que perde, tem que mandar fechar, acaba com o clube, como é que perde? Futebol, o clube nem fala nada. Não, é. Porque parece um clube da esquina, que parece um clube de Sabe o que Saturno. parecia? Santos. Esse clube de branco Sabe chama que- Santos Futebol Clube. sabe o que Você parecia? conhece? Eu vou te apresentar um Sabe dia. o que Santos parecia? Futebol Clube. Agora pode falar do Vasco. Sabe Clube quando, de Regatas Vasco da Gama. quando o time perde na primeira fase da Copa do Brasil, para aquele time amador, que não tem nem Sim, sério, futebol eu sei. brasileiro, que o rapaz lá, pô, ele é motorista de aplicativo durante o dia, à noite bom. ele é volante. Isso. Parecia que era isso ontem, a maneira como se abordou o jogo. E aí você tá querendo, nesse mesmo jogo, falar para mim que o Donan levou a comparação aí, trouxe o debate que o Verratti é um dos melhores cabeceadores do mundo, então a gente não tá falando da mesma língua. É. Entendeu? Então, assim, Donan que é uma calma, pessoa- calma. Calma pro Donan, não pra mim. Calma. Ó, vamos O agora. Verratti, o Verratti é primeira prateleira do futebol brasileiro, primeira prateleira do futebol sul-americano. Concordo plenamente. Eu deixo É isso aí, galera do Vascão. O Verratti, ele é o melhor cabeceador do continente aqui, né? Se não for do mundo, é do continente. O cara é diferenciado. Ele sabe se posicionar, sabe aonde a bola vai. Cara, não quero comparar, né? Mas um cara cabeceador igual ele, não tô comparando, tá, gente? Brabo. O último que eu vi foi o Cristiano Ronaldo, né? Na época do Real Madrid. Que era aquilo? Que era aquilo? Ele parecia que sabia aonde a bola ia, né? Não é nem o cara que cruzava sabia aonde ele estaria. Para mim, ele parecia que sabia aonde que a bola ia, aonde a bola vai, geralmente, quando se tem um cruzamento. Então, o Verratti é muito monstro em questão de cabecear a bola. Isso aí é indiscutível, né? Quero só dar uma olhada aqui nos próximos jogos do Vasco, próximos mesmo do Campeonato Brasileiro, né? Pra gente ver o que o Vasco tem pela frente aí, o que ele pode enfrentar nesse momento. A gente tem 7 times, né, que não venceu. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times que não venceu, ó. 7 times que não somaram pontos nessa rodada. Provavelmente vai ter mais times na próxima rodada que não vão somar pontos. Vai somar um pontinho, já vai ser algo muito bom aí, muito gigantesco, né? Mas tem que ficar esperto. O Vasco enfrenta agora o Melgar, quarta-feira. Quarta ou quinta, né? Não sei, não parei direito. Deixa eu ver aqui. Dia 2, hoje é 31, quarta-feira. Dia 5, o Vasco, o Corinthians na Neoquímica Arena. Dia 8, Puerto Cabelo, sei lá, tá escrito Cabelo, né? Puerto Cabelo, nunca ouvi falar nesse time aqui. O jogo será em São Januário contra o Melgar. O Vasco viaja para enfrentar o Melgar. E olha, um joguinho legal aqui no dia 12, né? Dia 12 é o Sport. Acabou de subir ou o Sport já tava? O Sport acabou de subir, né? Subiu para o campeonato, subiu para a Série A. É um jogo em casa. O Vasco tem que vencer esse jogo. O Ceará subiu, não é o Ceará de outros tempos, né? É um time fraco. O jogo vai ser lá, na casa do Ceará. O Vasco precisa vencer o Ceará e o Sport. E no dia 19, Flamengo em São Januário. Não sei se vai ser em São Januário ou se vai ser no Maracanã, né? No dia 19 tem Vasco e Flamengo. Maracanã, para mim, é loucura você enfrentar o Flamengo no Campeonato Brasileiro no Maracanã. É pedir para tomar taca, né? Mas eu não sei o que os caras vão fazer. E depois, dia 22, Lanús. Até aqui a gente vai estar dando uma olhadinha, né?